Sejam todos bem-vindos ao Migrar. Nossos agradecimentos vão para o governador Antônio Denário, para a secretária nacional de Assistência Social, Maria Belândia dos Santos Araújo Barbosa, para a secretária de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares de Souza, e para a chefe de missão OIM Brasil, Stephanie Rostou. A nossa programação de hoje do Migrar. O primeiro tema é fenômeno migratório e direitos da população migrante. Nós vamos ouvir o Luiz, da OIM, e a Thaís, da Acnu. Em seguida, o tema 2, Operação Acolhida. Vamos ouvir com a dona Nilzarete Margarida de Lima, da SNS. O tema 3, Desafios na promoção da política de assistência social do migrante. ONU Mulheres, com a Gabriela Cardan. E LGBTQIA+, o NFPA, com a Jaqueline Oliveira. Teremos um intervalo de 15 minutos. O tema 3, Desafios da promoção da política de assistência social ao migrante. Unicef, Tomás Tancredi. E Indígenas, SNS, Mônica Alves Lima. E no tema 4, vamos ter um momento de debate. E finalizando a nossa manhã, vamos ter os desafios da promoção da política de assistência social com a Gardênia Vieira Nascimento e com a Rose Souza e Silva, da CETRABS. A frequência, para quem está online, será liberado o link logo após o intervalo, tá bom? E nós pedimos para quem está participando online, quiser participar, falar alguma coisa, só levantar a mão aí, tem a opção levantar a mão aí no Google Meet. Mantenha o seu microfone desligado para não atrapalhar a palestra e, se possível, vá usar fone de ouvido, que melhora a sua experiência. Muito obrigado a todos. Então, agora vamos iniciar o nosso painel com o Luiz e com a Thaís. Sejam bem-vindos, Luiz e Thaís. Sim? Alô. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Hermes, você nos escuta? Sim, perfeitamente, Luiz. Perfeito, muito obrigado. Então, novamente, bom dia a todas e todos. Satisfação de participar desse evento, do Migrar, ver acontecer esse momento, esse encontro tão importante, que certamente vai trazer também tantas contribuições para o desenvolvimento da política migratória aqui no estado de Roraima. Então, a gente já aproveita a oportunidade, em nome da OIM, para parabenizar a CETRABS, parabenizar o governo do estado de Roraima pela promoção do evento, agradecer a participação de cada um, de cada uma aqui, que também qualifica tanto a nossa atividade, tanto aqui presencialmente, quanto também online, pessoas assim tanto de todo o estado de Roraima, de todos os municípios, quanto também de todo o Brasil. Então, a gente fica muito contente também com a participação de cada um e de cada uma, e espero que seja um momento também muito produtivo, que a gente possa dar mais passos importantes na direção da construção de uma política migratória aqui no estado de Roraima. Então, a nossa apresentação, nessa primeira parte, a gente vai tratar de migração e garantia de direitos da população migrante. Hermes, você pode já passar o primeiro slide, por favor?
Pode passar. O que é a migração, né? A gente vai discutir nesse primeiro momento alguns tópicos fundamentais para definição do que é migração, do que a gente trata, do que a gente está falando quando a gente fala de migração, né? O que significa esse termo? Você já pode passar também para o terceiro slide, por favor. O que é a migração, né? O termo migração, a definição de migração, ela não está estabelecida exatamente em nenhum documento internacional, mas dentro do que é construído, dentro de todas as produções também, pesquisas, experiência de campo que se faz, a OIM traz como definição de migração um termo guarda-chuva, um termo muito amplo, não definido no marco jurídico internacional, refletindo o entendimento jurídico comum de pessoa que sai do seu local de residência habitual dentro de um país ou através de uma fronteira internacional. O que a gente quer dizer com isso? Que pode ser tanto o migrante interno quanto aquele que cruza uma fronteira internacional, temporariamente ou permanentemente, e por uma diversidade de motivos. Esse termo tem categorias bem definidas, como trabalhador migrante, pessoas as quais o tipo de movimento é legalmente definido nas legislações, assim como migrantes contrabandeados ou aqueles em situação jurídica ou tipo de movimento não bem estabelecido sob a legislação internacional, como os estudantes. Então, o que é o migrante? O que é a migração? É justamente esse deslocamento, não importa qual que seja o seu motivo. Pode ser um migrante interno, pode ser um migrante internacional. Muitos daqui, tenho certeza, dos que nos assistem também, são migrantes. Muitos daqui nasceram em outro estado e vivem em algum outro estado da federação. Eu mesmo sou migrante, nasci no Rio Grande do Sul e vivo aqui no estado de Roraima, assim como muitos de vocês certamente também são. Então, o termo migrante é esse termo muito amplo, tanto abrangendo aqueles migrantes internacionais, quanto também aqueles migrantes internos, que por uma diversidade de motivos, por estudo, por reunião familiar, por trabalho, por tratamento de saúde, por investimentos ou qualquer situação da vida, migram e constituem suas vidas temporária ou permanentemente em outro espaço. Você pode passar, Hermes, por favor. Hoje, próximo slide. Hoje a gente fala nos números da população migrante, agora sim a gente está falando da população migrante internacional, daquela que cruza as fronteiras nacionais. De acordo com o informe sobre migrações no mundo, publicado em 2022 pela OIM, 281 milhões de pessoas são migrantes internacionais, o que equivale a 3,6% da população mundial, um número que vem crescendo nas últimas décadas. 135 milhões de imigrantes são de sexo feminino, mulheres e meninas. Homens e meninos são 146 milhões de imigrantes. Dentro daquela categoria de trabalhadores migrantes, aqueles que migram também por uma razão de trabalho, são 169 milhões. E hoje a gente fala que 1 a cada 30 pessoas dentro dessa estatística são migrantes internacionais. É claro que se a gente fosse falar de uma estatística da migração interna, daqueles que migram dentro do próprio país, como eu falei, essa estatística certamente seria muito maior. 74% desses migrantes têm entre 20 e 64 anos, 52% são homens, 48% são mulheres. E a gente traz uma estatística também, que sempre se publica, sempre se destaca, uma estatística muito triste, que são os migrantes desaparecidos. Agora, em 2022, aliás, em 2020, desculpa, ao redor de 3.900 migrantes morreram ou desapareceram tentando encontrar seus caminhos em outro país. A gente pode pensar naqueles migrantes que cruzam o Mediterrâneo, por exemplo, cujos barcos acabam afundando. Aqui na América do Sul mesmo, na América Central, a gente já tem diversos apelos. A OIM e o Acnur mesmo lançaram uma nota muito recentemente em relação à travessia entre Colômbia e Panamá, que tem o tampão de Darién, que é uma região muito perigosa para a travessia, que muitos migrantes também acabaram desaparecendo ou morrendo nessa travessia, tentando chegar a um outro país, tendo a dificuldade de seguir por outras rotas. Você pode passar, Hermes, próximos 2 slides. Próximo. Então, dentro desse contexto, a OIM, a Agência das Nações Unidas para as Migrações, trabalha para a promoção de uma migração segura, ordenada e digna. Desde os anos 50, desde 1950, a OIM estabelecida, e já agora mais recentemente, sendo também parte das Nações Unidas, ela trabalha com o objetivo de promover a migração regular, reduzir a migração forçada e irregular e proteger os direitos de todos os migrantes,
reconhecendo que a promoção justamente de uma migração segura, ordenada e digna beneficia a todas e todos, não apenas a comunidade migrante, mas também a comunidade de acolhida, e que a migração justamente traz muitas oportunidades a todas e todos. A nossa missão é trabalhar para enfrentar os crescentes desafios operacionais da gestão migratória, avançar na compreensão das questões relacionadas à migração, fomentar o desenvolvimento social e econômico por meio da migração e proteger a dignidade humana e o bem-estar dos migrantes. Tendo como beneficiários governos e autoridades que recebem o apoio técnico da OIM em todos os continentes, incluindo aqui no Brasil, solicitantes de refúgio e refugiados, emigrantes e imigrantes, migrantes deslocados internos, comunidade de acolhida, sociedade civil, comunidade acadêmica e setor privado. Próximo slide, por favor. Já entrando na próxima parte da nossa apresentação, migrar não restringe direitos. O fato de que a pessoa é uma migrante internacional, a gente pode pensar no migrante interno também, não deve ser um fator que justifique a restrição de direitos. Todos os imigrantes devem ter os seus direitos humanos respeitados e protegidos, e o acesso aos direitos fundamentais não está condicionado ao status migratório. A gente vai falar mais disso já já. Aqui no Brasil, próximo slide, a gente tem uma experiência de acolhimento de imigrantes já bastante rica. Nós trouxemos aqui também, próximo, por favor. Isso, obrigado. Nós trouxemos aqui também, dentro já da experiência de acolhimento de imigrantes, o Brasil tem o governo brasileiro, por meio da lei de imigração, que a gente vai falar já já também, o Estado brasileiro tem um compromisso muito grande na promoção da migração documentada, da regularização migratória desses imigrantes, justamente para a promoção também de uma migração segura, ordenada e digna, garantindo o acesso das pessoas às suas documentações. Aqui a gente trouxe o exemplo, tenho certeza que quem faz o atendimento na ponta, quem trabalha com os imigrantes já teve contato com algum ou outro desses documentos, que são os principais documentos emitidos pela Polícia Federal Brasileira, pelo Ministério da Justiça para a regularização migratória de imigrantes, assim como de refugiados também. A gente trouxe aqui o exemplo só para ilustrar também. Hoje a gente trabalha com essas carteiras que estão na tela de Registro Nacional Migratório, que se chama de RNM, por várias categorias, residente fronteiriço, residente permanente, provisório. A gente tinha antes Registro Nacional de Estrangeiro, está aqui na tela também. E além dessas carteiras, muitos imigrantes frequentemente apresentam seus protocolos, protocolo de solicitação de refúgio, protocolo de autorização de residência. E o importante, a gente tem em mente que, independentemente do documento que a pessoa apresentar, esses documentos já garantem, desde o seu protocolo, o acesso à regularização migratória brasileira e o acesso aos direitos. Esse documento ele é aceito para qualquer finalidade. Existem, às vezes, muitas dificuldades, não é, Thaís, de acesso a direitos, às vezes, porque o imigrante apresenta um documento que a pessoa que está fazendo o atendimento não conhece, um documento que ela entende sendo mais precário, mas, de fato, todos esses documentos, eles são considerados oficiais, são considerados válidos para fins de regularização migratória e para todas as finalidades a que se aplicarem. Então, é muito importante a gente ter em mente isso, e ter em mente, inclusive, hoje, que por conta da pandemia, por exemplo, o governo federal, o Estado brasileiro, suspendeu, por exemplo, o curso dos prazos migratórios, desde 15 de abril de 2020, documentos que podem ter vencido no curso desse prazo, por conta da pandemia, tiveram uma prorrogação, tiveram a suspensão do curso do seu prazo, justamente para viabilizar a renovação depois que a gente esteja em melhores condições. Pode passar o slide, por favor? Esse e o próximo. O próximo já. A gente vai falar agora, então a gente começou a falar, acabei de falar que migrar não restringe direitos, que a migração que a condição migratória não é uma justificativa para a restrição de direitos daquela pessoa que está migrando. Isso se baseia em diversos marcos jurídicos. Em nível internacional, e passando muito brevemente, a gente citou aqui Declaração Universal de Direitos Humanos, por exemplo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
O próprio artigo 2º vai falar que os direitos e liberdades da declaração se aplicam sem distinção alguma, incluindo de origem nacional, incluindo do seu estatuto político, jurídico, internacional do país ou território de naturalidade da pessoa. E que todo indivíduo tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal. O que a gente quer dizer com isso? Que independentemente de ser brasileiro, ser estrangeiro, ter nascido no país, não ter nascido no país, aqueles direitos mais fundamentais do ser humano, eles se aplicam pelo simples estatuto de ser humano, não pelo estatuto de ser um brasileiro, de ser um estrangeiro, de estar documentado, de não estar documentado. Aqui a gente ainda trouxe, assim, muito brevemente também, são diferentes pactos, diferentes convenções que são criadas, tanto temáticas no tema da migração, quanto tocam transversalmente no tema da migração, que em nível internacional representam grandes acordos dos estados, incluindo o Brasil, que é muito protagonista também em todas as negociações, para a garantia de direitos fundamentais que não estão condicionados justamente pela nacionalidade ou pelo estatuto da pessoa, mas sim pelo simples fato da pessoa ser um ser humano. Próximo slide, por favor. Marco jurídico brasileiro. E já pode passar para o próximo, por favor. Dentro do Brasil, e claro, tendo também, observando todos esses compromissos que o Estado brasileiro assume em nível internacional no curso de muitas negociações que são feitas, e também por uma produção interna muito significativa, por um olhar muito sensível do Estado brasileiro ao tema da migração, o principal marco que a gente tem é a Lei de Migração, Lei 13.445 de 2017. Qual que é o principal norte da Lei de Migração? É reconhecer o migrante como sujeito de direitos, é tratar o migrante e promover, principalmente, a igualdade de direitos. A gente não está falando que não está sendo reconhecido aqui, não está sendo outorgado direitos que não sejam extensíveis também à população brasileira, mas sim reconhecendo a igualdade de direitos. E por quê? Porque por muito tempo se acreditou, a gente tinha inclusive a legislação antiga, o Estatuto Estrangeiro, não é, Thaís? Que restringia direitos pelo fato da pessoa ser brasileira ou ser estrangeira, que determinava que uma série de direitos não eram extensíveis àquela população que era considerada estrangeira, aqueles migrantes, independentemente da documentação. Então, o que a Lei de Imigração traz é estabelecer justamente o princípio da igualdade de direitos. O fato da pessoa estar documentada, não estar documentada, não vai justificar o fato da pessoa ser migrante ou ser brasileira não justifica a discriminação ou a restrição de direitos. Um dos grandes princípios da Lei de Imigração também é justamente a acolhida humanitária, um dos grandes compromissos do Estado brasileiro, e tem vários caminhos para a documentação daquelas pessoas que vêm em uma condição de imigração por diferentes fatores de vulnerabilidade. Então, a Lei de Imigração também reconhece isso, além de outros acordos com o Mercosul, acordos com países fronteiriços, mas a gente também, inclusive, na Operação Acolhida, um dos grandes exemplos também da execução dessa política e desse princípio de acolhida humanitária, como a gente vê aqui no estado de Roraima, assim como em todo o país também, que recebe refugiados e imigrantes por meio da interiorização ou de outras formas de mobilidade. E um dos grandes princípios também, a não criminalização da migração em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida no território nacional. Próximo slide, por favor. A gente destacou também, muito brevemente, acho que um dos principais artigos da Lei de Imigração, que é o seu artigo 4º. O que vai falar o artigo 4º? Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O que está falando, então, justamente o artigo 4º? Em condição de igualdade com os nacionais, nos mesmos requisitos, dentro das mesmas condições que se estabelecem aos nacionais, aos imigrantes estão garantidos esses direitos. Direitos, liberdades civis, sociais, culturais, econômicos, liberdade de circulação em território nacional, reunião familiar do migrante, acesso aos serviços públicos de saúde, de assistência social, previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade ou da condição migratória. O que é isso? É justamente o princípio da igualdade. E por que é importante? Você já não está falando no artigo 4º em condição de igualdade com os nacionais? Por que tem que se repetir na lei, então, tudo isso? Porque por muito tempo também, no tempo do Estatuto Estrangeiro, das legislações anteriores, se tinha um entendimento de que ao migrante muitos desses direitos não eram extensíveis. A Lei de Imigração está aqui e está repetindo, no artigo 4º, está repetindo várias vezes quais direitos são extensíveis, justamente por isso.
para evitar essa leitura de que ao migrante não são extensíveis esses direitos. Ele está falando, então, que o acesso ao SUS, à assistência social, previdência social, é nos termos da lei, nas mesmas condições para a previdência social, tempo de contribuição, todos os requisitos para você acessar qualquer das modalidades de aposentadoria, nos termos da lei, independentemente de ser brasileiro ou de ser estrangeiro, aqueles mesmos requisitos são os que se aplicam. Próximo slide, por favor. O direito à educação pública, vedada a discriminação pela nacionalidade ou condição migratória, garantia do cumprimento das obrigações legais e contratuais trabalhistas, enfim, das normas de proteção ao trabalhador, da CLT, independentemente da nacionalidade ou da condição migratória. Eu destaquei o parágrafo 1º, que fala também: direitos e garantias previstos na lei serão exercidos em observância à Constituição, independentemente da situação migratória. Mas por que repetir tanto assim, independente da condição migratória, da situação migratória? Porque por muito tempo também se imaginou que a falta de documentação, a pessoa estar indocumentada no Brasil, justificava ela não ter acesso ao SUS, não ter acesso à educação, ao sistema de educação. E isso a gente pode pensar em situações muito concretas. Educação pública, por exemplo, a gente pode imaginar uma criança que chega no Brasil e que, para fazer sua regularização migratória, vai depender de qualquer procedimento judicial, de uma definição de guarda, de processos e procedimentos que podem levar meses. Nesse meio tempo, será que o imigrante, será que aquela criança não pode estudar? A lei de imigração está dizendo justamente isso. Independentemente dela estar documentada ou não, ela pode fazer a matrícula na escola dela. A gente não vai deixar essa criança sem estudar enquanto ela esteja fazendo esse procedimento. A gente pode pensar na questão trabalhista. Talvez casos que a gente já acompanhou, inclusive aqui no estado de Roraima, aquela pessoa que vive na fronteira, na região de fronteira, Roraima tem fronteira tanto com a Venezuela como com a Guiana, que mora no interior, que trabalha numa fazenda no interior, que circula entre Venezuela, Guiana, Brasil, e que às vezes não vem a Boa Vista para procurar a unidade da Polícia Federal, até por desconhecimento, para fazer sua documentação, e que trabalha por anos, talvez numa fazenda, talvez em outro estabelecimento comercial. Será que essa pessoa, por não estar documentada, ela não tem direito a receber também o salário mínimo, a ter a jornada de 44 horas? A lei de imigração está dizendo isso. Independentemente da condição, aquelas mesmas normas vão se aplicar. E se ela trabalhar, não tiver reconhecido salário mínimo, não tiver férias, etc., ela pode postular na justiça também, independentemente da condição dela. É claro que a abordagem sempre vai ser garantir a regularização migratória dela, pela importância que o documento tem para o acesso a direitos, tanto pela importância também do controle migratório pelo Estado. É claro que quem estiver fazendo o atendimento vai encaminhar essa pessoa para fazer sua documentação, mas o fato dela estar sem documentação não vai justificar ela não ter acesso a direitos fundamentais e a padrões mínimos de direitos que são estabelecidos na lei. Como a gente falou antes, né? Esses direitos, a educação, a saúde, eles existem pelo simples fato da pessoa ser humano, não pelo fato dela estar documentada ou não, mas sempre sabendo. Evidentemente, a abordagem é garantir a documentação dessa pessoa, mas sem que isso impeça, próximo slide, por favor, sem que isso impeça que ela acesse o sistema. Então, já avançando aqui, já estou avançando no tempo. Dentro do atendimento a migrantes, são muitas interfaces que a gente pode pensar, isso aí daria também uma manhã inteira, uma tarde inteira de fala, o acesso ao CAD único na assistência social, ao Auxílio Brasil, BPC, que são extensíveis aos migrantes também, dentro das mesmas condições que a população brasileira. Os requisitos do BPC são os mesmos, independentemente de ser migrante, de ser brasileiro, aqueles mesmos requisitos são extensíveis. No SUS, o acesso ao SUS, caso de emergência, urgência, a pessoa deve ser atendida independentemente da condição migratória, a pessoa chegou no pronto-atendimento, não tem documento, será que ela vai poder fazer seu atendimento? Vai mandar primeiro na Polícia Federal fazer o documento e depois atender ela? Não, você vai fazer o atendimento dela, tem inclusive a previsão de um cartão do SUS provisório e depois, é claro que a pessoa vai ser encaminhada para fazer sua regularização migratória, mas esses direitos eles existem independentemente da condição migratória da pessoa. Próximo slide, de educação a gente já falou. E agora, só para fechar também nossa fala, a gente destaca que no Brasil, União, Estados e Municípios têm desenvolvido nos últimos anos diferentes políticas públicas para atendimento à população migrante, com diferentes iniciativas e formas de institucionalização. Planos municipais, planos estaduais, políticas, decretos, criação de comitês, grupos de trabalho. Muitas iniciativas têm sido trabalhadas pelos 3 entes para garantir o atendimento à população migrante. O acesso à língua portuguesa, enfim,
atendimentos específicos dentro do SUS para garantir que aqueles que não se comunicam em língua portuguesa possam também ser atendidos, enfim, diferentes iniciativas que estão sendo desenvolvidas. A título de ilustração, por meio da plataforma Migracidades, ano passado, 2021, 32 municípios e 9 estados tiveram o engajamento no tema certificado, incluindo o próprio estado de Roraima, que também se candidatou ano passado e também teve seu engajamento certificado. O que isso quer dizer? Que tem desenvolvido diferentes iniciativas e soluções para o tema tão complexo do atendimento de refugiados e imigrantes dentro dos seus serviços oferecidos, de todos os seus serviços. Esse ano, inclusive, aqui no estado de Roraima, o estado de Roraima novamente está participando, assim como o município de Pacaraima, que também participa dessa edição. Bom, então, finalizando, o próximo slide, a gente agradece muito a participação de todas e todos, fica disponível para o debate e parabenizando uma vez mais por todo esse momento e registrando nossa felicidade por ver esse evento acontecendo. Muito obrigado. Thais. Obrigada, Luiz. Bom dia a todas e a todos, quem está aqui presencialmente, quem está virtualmente também. É uma satisfação estar aqui. Eu estou representando a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur. Queríamos agradecer o convite à CETRABES para estar aqui no dia de hoje e, principalmente, parabenizar o Estado de Roraima, né, não só pelo evento, mas todas as iniciativas que têm sido feitas para discutir o tema da chegada e da estadia de pessoas refugiadas e imigrantes ao Estado, assim como para construir conhecimento a respeito do tema e trocar experiências, né? A gente sabe que nos últimos 5, 6 anos o cenário em Roraima mudou completamente com a chegada das pessoas venezuelanas e é muito importante que a gente consiga, então, construir conhecimentos. Acho que o Estado de Roraima tem buscado, está nesse caminho de adaptar seus marcos normativos, né? A gente sabe que existe toda uma legislação brasileira voltada à proteção das pessoas, especificamente refugiadas e imigrantes, que é o tema da discussão nossa de hoje, mas de pessoas... O Brasil é um país que tem uma garantia de direitos às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, particularmente, nesse contexto que a gente está, a gente sabe que existe um reconhecimento da situação de vulnerabilidade das pessoas que têm chegado ao estado de Roraima e que é dentro dessa estrutura, junto com todos os marcos normativos brasileiros que temos, que a resposta tem sido dada tanto pelo governo federal, aqui por meio da Operação Acolhida, quanto pelo governo estadual, quanto pelo governo municipal. Então, é dentro desse contexto que a gente, enquanto Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, a gente parabeniza mais essa iniciativa. Por favor, Hermes, se você puder começar com a apresentação. Bom, gente, então só me apresentando, né? Eu estou representando a Agência da ONU para Refugiados, vocês que trabalham com pessoas refugiadas e imigrantes aqui, já ouviram falar de muitos de nós estamos aqui enquanto agências da ONU, existem agências da ONU diferentes trabalhando aqui no estado de Roraima, e a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, a gente tem um mandato, né? É o que a gente chama, é a nossa missão, como diriam os militares, é a tarefa que nos foi atribuída enquanto agência da ONU, cada uma de nós temos uma missão específica, a nossa do Acnur é exatamente garantir o que a gente chama de proteção às pessoas que foram forçadas a se deslocar. Então, esse é o mandato, essa é a nossa missão. Thaís, ok, vocês são a Agência da ONU para Refugiados, estão trabalhando no Estado brasileiro. Sim, estamos trabalhando no Estado brasileiro a convite do Estado brasileiro. Então, toda agência da ONU que trabalha num determinado território, ela trabalha a convite em coordenação com o Estado em que está presente, né? E, enquanto agência da ONU, a gente tem como função dar apoio ao Estado brasileiro, e aí eu falo Estado brasileiro porque a gente está falando de níveis federal, estadual e municipal, dar apoio ao Estado brasileiro para realizar as atividades para
o objetivo de cada uma das agências. Então, quando a gente tem uma convergência de objetivos, a gente quer chegar a objetivos comuns, a gente trabalha em conjunto para chegar a esses objetivos. E é isso que a gente tem feito. Então, quando vocês leem ali que o Acnu trabalha para assegurar que qualquer pessoa, em caso de necessidade, possa exercer o direito de buscar e receber refúgio em outro país, a gente, na verdade, está fazendo isso junto com as instituições brasileiras. É por isso que a gente trabalha aqui muito em coordenação com a CETRABS, por exemplo, a gente trabalha muito em coordenação com a Secretaria de Gestão Social do município. Por quê? Porque a gente entende que o Brasil é um Estado que tem suas instituições, tem seus marcos normativos e que tem toda uma estrutura de trabalho. Vocês todos e todas trabalham dentro da estrutura que foi colocada pela legislação brasileira. Então, é dentro dessa estrutura, é a partir disso que a gente tem trabalhado em conjunto para chegar aos objetivos, nesse caso especificamente, de atender essas necessidades dessa população, que é uma população refugiada e imigrante que está numa situação de vulnerabilidade. Por favor, Hermes, próximo. E aí, falando mais especificamente sobre a questão de refúgio, né? O refúgio no Brasil, existe uma lei específica que fala de refúgio. É uma lei de 1997, a Lei 9474, e é essa legislação brasileira que vai dizer para a gente quem é uma pessoa refugiada ou não é. E segundo a legislação brasileira, uma pessoa refugiada é uma pessoa que possui fundado temor de perseguição por causa de 5 motivos: raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um grupo social específico. Isso é uma primeira definição de refugiado da lei brasileira. Uma segunda definição de refugiado da lei brasileira é de que uma pessoa que saiu de uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos também é uma pessoa refugiada. Ou seja, aqui no Brasil a gente tem um órgão colegiado, que é o CONARE, Comitê Nacional para Refugiados. A gente tem hoje aqui uma pessoa representante do CONARE, inclusive, que é um órgão que decide todos os pedidos de refúgio aqui no Brasil. Então, por exemplo, a gente falou, o Luiz trouxe todo o arcabouço que a gente tem de documentação. Né? A pessoa, vocês já veem vários documentos diferentes, a pessoa chega, solicita residência temporária, aí ela chega para o atendimento com aquele protocolozinho da residência temporária. Ou essa pessoa já teve a residência temporária concedida, ela chega lá para o atendimento com o cartãozinho, o RNM. Ou a pessoa solicitou o refúgio, chega lá com a folha 4, que tem um QR Codezinho assim, que é um documento também, como o Luiz colocou, um documento válido no Estado, é um documento emitido pelo Estado brasileiro. Ou essa pessoa já foi reconhecida como refugiada, chega com a carteirinha de RNM também. Ou a pessoa solicitou refúgio, solicitou já nos moldes novos, então ela chega com um documentozinho que parece uma CNDH, uma carteira de motorista, que também é um documento válido pelo Estado brasileiro. Independente dessas documentações, do papel, se é a carteirinha, essa pessoa é uma pessoa que está amparada pelo Brasil. Né? Esse documento demonstra que essa pessoa está aqui numa situação regular. E no caso específico da pessoa solicitante de refúgio ou refugiada, a gente está falando não apenas de uma pessoa que está com status migratório regular, a gente está falando de uma pessoa que está amparada por um instituto de proteção, que é o Instituto do Refúgio. E o Instituto do Refúgio é um instituto internacional de proteção, que foi incorporado pela lei brasileira por meio da lei 9474, e que a pessoa, quando ela solicita refúgio, ela entende que ela se enquadra em um desses motivos, ou fundado temor de perseguição, ou saiu de uma situação de grave generalizada violação de direitos humanos. E o CONARE é o órgão, né, dentro a estrutura de coordenação do CONARE está dentro do Ministério da Justiça, mas esse órgão colegiado, que é formado por Ministério de Justiça, das Relações Exteriores, do Trabalho, Educação, Saúde, Polícia Federal e uma pessoa da sociedade civil, é quem vai avaliar a situação e determinar se a pessoa reconhecer
ou não a condição de refugiado dessa pessoa. E esse órgão colegiado, em junho de 2019, entendeu que existe na Venezuela uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. O que isso quer dizer? Que uma pessoa venezuelana que esteja em território brasileiro e que solicite refúgio, ela, a priori, será reconhecida como refugiada, a menos que caia em algumas cláusulas de exclusão, que entra num tema muito técnico que eu não vou falar aqui agora. Mas, a priori, uma pessoa que está em território brasileiro, venezuelana, nesse momento que solicite ao Brasil o reconhecimento da condição de refugiado, ela, a priori, será reconhecida como uma pessoa refugiada com um procedimento acelerado, simplificado, estabelecido pelo CONARE. Mas, importante, por favor, Hermes, próximo slide, importante ressaltar que, no contexto em que a gente está hoje, se a pessoa chegar com uma solicitação de refúgio, com um documento de refugiado reconhecido, com a solicitação de residência temporária, com a residência temporária outorgada, em todas essas situações, os direitos que o Luiz mencionou um por um aqui se aplicam, tá? Então, a pessoa que ela está com status regular no país, isso quer dizer que ela já se apresentou à Polícia Federal, que ela foi identificada biometricamente pela Polícia Federal, que o Estado brasileiro sabe que aquela pessoa está no território brasileiro. Essa pessoa tem direito à emissão de CPF, tem direito a trabalhar no Brasil de forma regular. Então, isso é um elemento que às vezes as pessoas ficam, poxa, mas ela ainda está numa situação provisória e tal, mas é residência, é refúgio? Pode? Sim, essa pessoa ela tem o direito de trabalhar no Brasil de forma regular, ter sua carteira de trabalho assinada e, portanto, todas as garantias trabalhistas se aplicam àquela pessoa. Também o acesso a sistemas públicos de saúde, de educação, de assistência social, como o Luiz tinha colocado, mas é importante lembrar que, no caso específico de uma pessoa que é refugiada, lembra, eu estava falando que o refúgio é um instituto de proteção internacional. Então, no caso específico de uma pessoa refugiada e solicitante de refúgio, o princípio básico desse Instituto de Proteção Internacional é o que a gente chama da não devolução. É o princípio de que uma pessoa que está amparada no Instituto do Refúgio, mesmo que ainda em fase de solicitação, ela não pode ser devolvida para o território ou para a fronteira de um país em que vai haver um risco à sua integridade física, à sua vida e à sua segurança. Isso é o princípio básico da pessoa sob o Instituto do Refúgio. No caso específico da pessoa refugiada, a gente ainda tem algumas diferenciações. Então, o prazo de naturalização conta desde o momento que a pessoa solicitou o refúgio no Brasil, não é como no caso da residência que você precisa... Se solicitar uma residência temporária, você fica até 2 anos com a residência temporária, e aí você converte para uma residência por prazo indeterminado, e só a partir do momento que você faz essa transição, tem a residência por prazo indeterminado, é que começa a contar o período de naturalização. No caso da solicitação de refúgio, não. Isso começa a contar do primeiro dia. Aí é importante lembrar que, enquanto Instituto de Proteção Internacional, essa pessoa, e isso é uma coisa que às vezes confunde um pouco as pessoas. Uma pessoa que tem uma solicitação de refúgio ou é refugiada, se entende que aquela pessoa não tem a proteção do país dela de origem. Portanto, essa pessoa não pode recorrer aos serviços do país de origem dela. Por exemplo, às vezes a gente fala, tem um documento aqui, mas esse documento não está validado no consulado ou na embaixada. Vai lá no consulado ou na embaixada. Uma pessoa que está sob o Instituto de Proteção do Refúgio, ela não pode acessar serviços do seu país de origem, porque o país de origem não consegue dar essa proteção, que é a proteção internacional, sob o Instituto do Refúgio. Então, essa condição atípica, que a gente chama, está reconhecida dentro da Lei 9474 e se entende que a pessoa, portanto, o Estado brasileiro entende que essa pessoa não
não precisa, em determinadas situações, mostrar documentos que são documentos do país de origem, que normalmente se pediria de uma pessoa que é uma não nacional, né, que é uma estrangeira. E outro ponto importante é que existe uma legislação específica para a lei de refúgio, que é a lei de refúgio, e a lei de refúgio gerou elementos específicos de regulamentação. Então, por exemplo, nos estados do Paraná, do Rio de Janeiro e de São Paulo, considerando aquilo que eu falei, que é a condição atípica dessas pessoas, as pessoas refugiadas, elas têm isenção para taxa de revalidação de diplomas, por exemplo. Então, esse é um pouco do contexto mais amplo do que a gente está falando. Hermes, próximo, por favor. E é importante notar que no Brasil, hoje, nós temos quase 50 mil pessoas venezuelanas reconhecidas como refugiadas. O Brasil é o país na América Latina que tem o maior número de pessoas reconhecidas como refugiadas venezuelanas, a despeito do fato de que não é o país que tem o maior número de pessoas venezuelanas deslocadas. Então, a gente é o 5º país aqui na região que tem o maior número de venezuelanos, mas é o primeiro em número de pessoas venezuelanas reconhecidas como refugiadas, exatamente por causa daquele processo simplificado e célere que o CONAR estabeleceu a partir da compreensão de que existe na Venezuela uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Ainda estão pendentes cerca de 94 mil solicitações de refúgio de pessoas venezuelanas a serem avaliadas pelo Estado brasileiro para a determinação da condição de refugiado. Próximo slide. E aí, trazendo um pouquinho da nossa realidade, a Nilzarete vai falar sobre a Operação Acolhida, então não vou me delongar muito nisso, mas um dado importante... Próximo, Hermes, por favor. É de que aqui no estado de Roraima, a gente tem, segundo estimativas do IBGE, a gente sabe que não tem censo há 12 anos, e a gente espera que esse ano o censo de fato saia. Eu não sei se a apresentação travou, mas eu estou vendo que... Deixa eu ver. Não passou o próximo slide ainda. Esperamos que ano que vem a gente tenha dados do censo, mas segundo as estimativas do IBGE, existem no estado de Roraima cerca de 75 mil pessoas não brasileiras. Né? A gente sabe que a maior parte dessas pessoas é venezuelana, mas a estimativa é de 75 mil pessoas não brasileiras no estado de Roraima. E a gente tem, né, e todo mundo que está aqui, que trabalha com isso, que trabalha no estado de Roraima, sabe disso muito melhor do que qualquer um de nós que chegamos aqui há pouco tempo, dentro do âmbito da Operação Acolhida. Desde março de 2018, a Operação Acolhida tem, de fato, respondido a essa situação aqui no estado de Roraima. Então, a Operação Acolhida, ela é a resposta... Agora passou muito o slide. É uma resposta do Estado brasileiro, né? Então, é o Estado brasileiro que estabeleceu essa resposta, e o Estado brasileiro, então, tem sido apoiado nessa resposta pelas agências da Organização das Nações Unidas, pelo setor privado, pela sociedade civil, que tem um papel essencial aqui, e eu sempre falo isso, porque quem começou a responder as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade aqui, para além das instituições públicas que tiveram seus serviços demandados, foi a sociedade civil que se mobilizou no estado de Roraima para fornecer os primeiros apoios em termos de alimentação, em termos de abrigamento. Então, o estado de Roraima é o estado que se mobilizou sempre, desde o início, para fazer essa resposta, e a sociedade civil continua apoiando a Operação Acolhida, além, claro, da articulação com as instituições no níveis estaduais e municipais. E, atualmente, hoje, a gente tem, hoje é maravilhoso, 9 abrigos no estado de Roraima, são 7 em Boa Vista, 2 em Pacaraima, e nesses espaços, que são espaços que, pela competência legal, quem faz gestão de abrigo no Brasil é o Ministério da Cidadania, então a Acnur atua em coordenação com o Ministério da Cidadania por meio de um acordo de cooperação para a gestão desses 9 espaços aqui no estado. Mas um dado importante que eu trago para vocês é que hoje a gente tem nesses abrigos
7.100 pessoas abrigadas. E aí a gente não está contando alguns outros espaços, como, por exemplo, o posto de recepção e apoio que a gente tem aqui em Boa Vista, que é a gestão da OIM. Eu estou falando única e exclusivamente dos abrigos. 7.110 pessoas abrigadas. Mas o histórico é de que já, menos 7.000 aí, já passaram nos abrigos mais de 35.000 pessoas. Então, assim, o que a gente nota é que existe uma rotatividade desses espaços, né? Não só, óbvio, existem pessoas que estão ali há muito tempo, existem. Tem abrigo que abriu e que as pessoas que abriram o abrigo estão lá desde que o abrigo foi aberto? Sim, existem. Mas o dado que a gente tem é que passaram 35.000. Então, é um espaço que é um espaço pensado para ser um espaço temporário e que, de fato, a maior parte das pessoas chega, tem esse apoio inicial e consegue, então, seguir a sua vida, seja por condições próprias, muita gente sai do abrigo porque conseguiu se estabelecer, conseguiu uma fonte de renda e aí dá o próximo passo, consegue ir para outras partes do país por conta própria, maior parte da população que chega aqui no estado de Roraima, e aí é um novo dado que eu trago, mais de 717.000 pessoas já entraram, venezuelanas, já entraram no Brasil, e a maior parte delas entrou pelo estado de Roraima. Dessas 717.000, ficou um saldo de 326. Ou seja, a gente está falando aí de um grande número de pessoas que entrou no Brasil e saiu do Brasil por conta própria, porque aqui, né, assim, não existe apoio para que as pessoas saiam para fora do Brasil, mas existe um apoio para que as pessoas que queiram outras oportunidades de integração busquem essas novas oportunidades em outros estados no país, que é a conhecida interiorização. E é importante notar também a apresentação está travada, né? Ou foi, não sei. Enfim, eu perdi. Mas que mais de 72.000 pessoas já foram interiorizadas pela Operação Acolhida, ou seja, foram pessoas que tiveram um apoio do Estado brasileiro, apoiado pela sociedade civil, pelas agências da ONU, para sair do estado de Roraima e buscar novas oportunidades em outros estados do Brasil. Então, aqui só para mostrar um pouquinho, para quem não conhece, a região ali do 13 de setembro, né, a gente tem aqui a maior parte dos abrigos está concentrada aqui, em Boa Vista. A gente tem apenas o Jardim Floresta, o abrigo Jardim Floresta, que é um abrigo indígena que não está aqui. Mas nessa área aqui, então, aqui General Sampaio, né, a gente tem o abrigo Rondon 1, ali em cima, que é em L. A gente tem o Rondon 2, ali em cima tem o 13 de setembro. Aquela estrutura ali que chama PRA, que é logo atrás da rodoviária, que é esse posto de recepção e apoio que é gerido pela OIM e que dá esse espaço de alojamento para as pessoas. Aqui atrás da Polícia Federal e ali da retaguarda, do Hospital de Retaguarda do Estado, que é aquele antigo hospital de campanha que foi construído pela Operação Acolhida, que foi absorvido pelo Estado. A gente tem o abrigo Pricumã, tem o núcleo de saúde da Acolhida aqui também, ali o espaço do Petrig. Ao lado tem o abrigo Rondon 5, que é o abrigo vocacionado para interiorização, e esse aqui é o mais novo abrigo, é o abrigo Arautumá-Tuaranoco, que é um abrigo indígena que a gente abriu recentemente. Próximo, por favor. Então, finalizando, como eu tinha falado, a gente sabe que houve uma mudança de cenário, uma mudança de demandas muito grande no estado de Roraima nos últimos 6 anos, pela chegada de pessoas refugiadas e imigrantes, né? Não sei, Hermes, você consegue passar o próximo, por favor? Obrigada. Existem muitos desafios, né? Então, claro, o tema da integração cultural é um grande desafio. A gente sabe, eu falo assim, eu sou da Bahia, e eu mudei para São Paulo, e eu cheguei lá e descobri que a gente falava o mesmo idioma, sotaque todo mundo fala, né, que é diferente, mas que a gente falava o mesmo idioma, mas a gente come a comida diferente,
a gente se relaciona de forma diferente, não é só a comida, porque todo mundo fala de comida, cenário, né, coisa visual e tal. Não, as pessoas se relacionam de forma... As relações de família são diferentes, as relações de amigos são diferentes. Então, assim, como não ser diferente numa situação que pessoas estão vindo de países diferentes, né? Então, a gente sabe que isso é um grande desafio também. Temos o tema do idioma, o portunhol ou espanhês não resolve tudo sempre, então é um novo desafio também, que a gente sabe que está o tempo inteiro em todos os lugares, e a sensação que eu tenho é que a gente já começou a falar um portunhol, um espanhês na nossa vida cotidiana, assim, porque tem coisas que a gente já aprendeu e vai levando, assim como as pessoas venezuelanas que estão aqui. O tema da inserção econômica dessas pessoas é um grande desafio. Por quê? Porque enquanto não há inserção econômica dessas pessoas, isso gera consequências para a comunidade como um todo, tanto para aquela pessoa, óbvio, que está naquela situação e que está sofrendo os desafios da situação, da falta da integração econômica, da inserção econômica, como para a sociedade ali ao entorno daquela pessoa. A integração social, né, a criação, essas pessoas, tem muitas pessoas que chegaram aqui desprovidas de família, de rede de apoio. Então, quando a gente fala, por exemplo, de famílias monoparentais, a gente pensa, nossa, como que a gente vai fazer a inserção laboral de mulheres que são chefes de família de forma monoparental? E aí, um dia eu estava pensando, gente, mas espera aí, famílias monoparentais a gente tem aqui nossa também. Como é que a gente está lidando com esse tema aqui no Brasil? E, geralmente, o que a gente observa é que essas famílias, elas recorrem às suas redes de apoio. É a avó, é a vizinha, é a amiga, que essas pessoas que estão chegando aqui não têm. Né? Então, essa integração social, essa criação dessa rede de apoio também é um grande desafio. E, com certeza, a questão do impacto dos serviços públicos. A gente sabe que chegaram mais pessoas, essas pessoas estão demandando mais serviços públicos. Próximo slide, por favor. Ah, já foi. Por outro lado, existem aspectos positivos dessa chegada também. Como falei, a gente está falando de idioma, já viramos os bilíngues aqui no estado de Roraima. Pelo menos um arranhadinho ali no espanhol já está rolando de forma geral. As crianças brasileiras que estão convivendo com suas coleguinhas, seus coleguinhas dentro da escola, estão aprendendo um outro idioma também. Então, isso é um impacto muito positivo em termos de integração cultural para a gente. Existem impactos positivos na economia do estado de Roraima. Tem um estudo que a gente fez junto com a Fundação Getúlio Vargas que detalha vários indicadores macroeconômicos de Roraima nos últimos anos. E desde a chegada da população venezuelana aqui. E aí você tem aumento de arrecadação de ICMS em 25%. O estado de Roraima, no ano de 2017, se eu não estou enganada, foi o único estado brasileiro em que houve aumento de PIB. Desde então, o aumento de PIB de Roraima é sempre acima da média do aumento de PIB brasileiro. A gente tem um índice que é o Índice de Diversificação da Economia, que também aumentou no estado de Roraima. Então, existem impactos positivos. Como eu falei anteriormente, existe também vários desafios referentes à questão de desemprego no estado, à questão do impacto na saúde, na educação, mas existe também, é importante a gente entender que existem esses vários impactos positivos também. Um aquecimento da economia aqui. A Operação Acolhida, por exemplo, a gente está falando sobre 600 militares que rodam aqui, a cada 4 meses chegam 600 militares novos. Nós, das agências da ONU, estamos falando de um conjunto também bastante grande de pessoas que vêm para cá e que estão consumindo aqui. A Operação Acolhida contratou empresas locais, por exemplo, para fornecimento de alimentação. A empresa de segurança tem pessoas que foram contratadas aqui localmente também. Então, existe um estímulo à economia. Disponibilidade de mão de obra é um outro elemento. A gente fez uma pesquisa de mercado com o setor empresariado aqui. Existem áreas onde existe falta de mão de obra disponível. O pessoal da CETRABS, do Cine, fala muito sobre o setor da construção civil, que foi um setor que demandava muita mão de obra e que conseguiu essa mão de obra com a chegada da população venezuelana.
importante falar também sobre o destaque que foi dado ao Estado de Roraima. O Estado de Roraima hoje é um Estado que tem recebido muita missão internacional. Desde que eu cheguei aqui, a gente já teve visita de embaixador de Luxemburgo, da Espanha, do Japão, União Europeia, diversos agentes do Banco Mundial, enfim, um conjunto bastante grande de atores internacionais que estão vindo para o estado de Roraima, e, por fim, falar também sobre o legado da Operação Acolhida. A Operação Acolhida é uma resposta emergencial, mas é uma resposta emergencial que também, no dia que for desmobilizado, deixa legados para o estado de Roraima. Eu posso falar, por exemplo, no caso do hospital de campanha, por exemplo, que se tornou um equipamento hoje do estado de Roraima, mas, por exemplo, do Acnur, a gente fez a reforma na Universidade Federal do que foi o centro de referência, o Malocão, lá a gente fez, e quando a gente saiu daquele espaço que foi cedido para a universidade para uma resposta inicial, esse espaço ficou lá reformado, está à disposição da universidade. Hoje o Acnur, por exemplo, trabalha dentro da CETRABS, tem um acordo de cooperação com a CETRABS, reformou o 4º bloco, construiu aquele espaço atrás, que é o espaço Merunte, e que são legados também da Operação Acolhida para o estado de Roraima. Gente, eu fico por aqui, muito obrigada, fico à disposição para quaisquer perguntas que vocês tenham, quaisquer dúvidas, tá bom? De novo, parabenizando por todo o evento e por toda a discussão. Obrigada. Muito obrigado pela brilhante participação, Luiz e Thaís, foi incrível. Vamos agora acompanhar a palestra Hermes, a Rose queria colocar um questionamento aqui. Pode falar, Rose. Até para a gente entender, eu vim depois, né? Eu cheguei depois, cadê eu? Cheguei depois da... Dá para ver? Tá ok, né? Cheguei depois, estava aqui antes, 2014, 15, antes de 2014, e depois cheguei depois, o ano passado, tinham feito a implantação da operação, enfim, e estava em Manaus, então também acompanhei muita coisa, depois fui para São Paulo, também acompanhei muita coisa do que foi essa operação, essa acolhida, né, dos venezuelanos, principalmente, né, não excetuando outros públicos. Mas um ator que eu acharia fundamental, que deveria ter participado, eu acho que mais intensamente, que foi o Ministério das Relações Exteriores, Nils Arete, por isso que eu disse assim, vamos aproveitar o governo federal aí para até indagar mesmo, né? Eu olhando de fora, achei uma falta de participação mesmo, eu não sei como o chefe enfim, a operação acolhida, enfim, a coordenação vê isso, mas sempre a impressão que dá é que sempre estiveram ausentes, né? O Ministério das Relações Exteriores, e apesar de estar, por exemplo, ter uma co-sede, né, um escritório em Manaus, enfim, e que eles pudessem, então, estar mais intensamente, né, conosco, digamos, né, tanto com os subnacionais, com as organizações internacionais e o próprio. Então, eu tenho esse questionamento, né, eu acho que aproveitar que também para dirimir essas dúvidas, né, pertinentes à questão migratória, e aí eu deixo para vocês. Obrigada. Vou responder, talvez não atendendo integralmente, mas assim, o Ministério das Relações Exteriores, ele compõe tanto o Comitê, né, de Assistência Emergencial, né, formado pelos ministros, como o Subcomitê de Acolhimento e Interiorização. Então, eles participam das reuniões, né, então eles não estão presentes aqui, talvez,
né, inclusive na vinda anterior, a secretária, que é a suplente do subcomitê, estava conosco também, então eles estão sempre presentes, sim, né, que talvez a atuação aqui em campo é uma atuação mais operacional de execução, né, que eles ficam num plano mais estratégico, né, de articulação para fora, né, e trazendo para dentro. Então, mas eles participam, sim, estão sempre acompanhando tudo, tá? E tanto que, assim, todas as missões internacionais que chegam, todas elas passam pelo MRE. Então, só após o MRE autorizar, avaliar, né, o objetivo da missão aqui é que eles são autorizados a vir, não chegam e caem de paraquedas aqui não, né? Então, todas as missões internacionais são acompanhadas, monitoradas pelo MRE. Mas eu já me apoderei aqui da mesa e você me dá os comandos, tá? A apresentação você conseguiu abrir aí? Consegui sim, vou já colocar aqui, compartilhar. Tá bem, então. Bem, então, bom dia, né, a todos e a todas, né, obrigada, né, a CETRAVES aí por nos convidar para fazer parte deste momento importante, né, parabéns, né, ao governo estadual, né, Thaís aí fez os elogios aí, não vou aqui repetir, porque realmente, né, o Estado, ele abriu os braços também, né, para as parcerias, inclusive com o governo federal também, mas eu queria também, né, cumprimentar todos os municípios que estão conosco, né, porque sem os municípios nós não conseguimos também fazer nada, né, dentro dessa questão da migração, se todos os municípios não estiverem fazendo parte, né, e cumprindo o pacto federativo, nós, naturalmente, não vamos conseguir, né, cumprir a nossa missão, que é acolher, interiorizar e incluir, né, esses imigrantes na nossa sociedade, ok? Bem, o tema que me foi passado foi a Operação Acolhida. Eu vou pedir paciência, porque sempre diz assim, você vai falar da Operação Acolhida em 15 minutos, impossível, né? E principalmente porque como nós temos municípios, eu creio que muitos municípios, eles realmente não tiveram acesso ainda a uma informação um pouco mais completa, né, do que se refere, como foi organizada a Operação Acolhida, talvez eu me estenda um pouquinho no tempo. Eu já vou dizer isso, porque realmente eu trouxe algumas informações que eu creio que seja importante para a gente contextualizar para todos os municípios, tá? Mas eu vou falando, você pode ir passando aí, porque eu vou pulando um pouco as coisas às vezes, né? Então, num primeiro momento, é importante nós compreendermos por que o Ministério da Cidadania coordena essas ações, tanto de abrigamento, como de interiorização de migrantes, né, no âmbito da Operação Acolhida. Porque é competência nossa, enquanto Sistema Único de Assistência Social, né, de acompanhar os grupos em situação de vulnerabilidade, acolher e promover essa articulação com os entes federados. Então, isso faz parte da nossa missão e da nossa competência, como diz as agências da ONU, do nosso mandato, tá? Então, aí eu trouxe que a assistência social, né, ela prima pela dignidade humana, a nossa legislação ela é uma legislação focada nos direitos humanos, então é importante que a gente tenha como primeiro eixo, né, como uma visão, um olhar principal, a dignidade da pessoa humana, os direitos e igualdade de condições com os demais, né, para que a gente tenha respeitando as nossas normativas, mas numa situação de emergência, fazendo algumas adequações, tá? Bem, é importante, né, a gente compreender, né, para todos vocês que talvez não conheçam, esse modelo de governança do Sistema Único de Assistência Social, que é um modelo, né, pactuação entre União, Estados e municípios, então não é nem só competência da União, nem só do Estado, nem só do município, tem que ser uma ação conjunta, a atenção, o atendimento, né, das pessoas em situação de vulnerabilidade. Trouxe para vocês um pouco também da estrutura da Secretaria Nacional de Assistência Social, né, ligada à Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, que tem essa competência pela coordenação federal das ações voltadas ao Sistema Único de Assistência Social e, portanto, a toda
todas as ações ligadas ao abrigamento, né, e ao acolhimento, e a oferta de benefícios, programas, projetos, né, para essas pessoas, respeitada a nossa legislação. Pode ir pulando, eu já estou passando lá na frente, viu, Hermes? Ah, ele mudou de sala? Bem, mas tudo bem, vou falando aqui para vocês. Então, para que isso aconteça, né, como eu disse, a importância dos entes federados, toda a nossa rede organizada, né, dos CRAS, dos CREAS, dos centros DIAS, dos centros POP, dos serviços de acolhimento, eles devem estar preparadas, as equipes todas, com esse conhecimento de que o imigrante, quando chega no seu território, ele não é um ser alienígena que ali chegou. Ele é um cidadão que está regularizado, que tem todos os direitos, como já foi falado anteriormente, que a nossa legislação, ela prevê igualdade de direitos para os imigrantes, né, e refugiados, né, em igualdade de condições com os nacionais. Então, toda a nossa rede de CRAS, né, dos mais de 8.000 CRAS que nós temos, dos mais de 2.700 CREAS que nós temos, centros POP, centros DIAS, eles devem estar preparados e entender que o imigrante tem o direito a acessar aquele serviço. Obviamente que alguns municípios, né, têm os serviços de acolhimento, esses equipamentos assoberbados já, então aí entra a situação da emergência. Aí o município ele pode pedir o apoio do governo federal, né, para um recurso emergencial, para um grupo, se for acima de 50 pessoas, para que ele possa acolher esses imigrantes, tá? Bom, a política de assistência social, então, ela é voltada, né, para a proteção social dessas pessoas, como eu disse anteriormente. Então, nós temos que pensar na questão da segurança de renda, na segurança de convívio familiar, na segurança de acolhida, entendendo que é direito do imigrante. Como eu disse, não é um ser alienígena que ali está chegando, tá? Por isso, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é importante que nós compreendamos por que é o Ministério da Cidadania, que muitas vezes está mais à frente e que muitas vezes fica atazanando mais a alma de vocês, né? Tanto do Estado como dos municípios. Porque é a nossa competência, não é porque a gente, né, quer estar à frente e está tomando o papel do outro, não. E as agências da ONU, quando chegam numa situação de emergência dessa, elas chegam exatamente para apoiar o governo federal nessas ações, né, dentro do seu mandato também, né? Então, é uma ação conjunta, tá? Bem, a Thaís já falou um pouquinho. Grita, ela não escuta. Olha, não estou ouvindo nada. Será? É problema da... Não entendi. Oi? Não escuta quase nada. Deixa eu ver. Vocês não estão me ouvindo? Tem uma coisa aqui. É ele, né? Já está, já Não está. tá. Não, eu estou ouvindo, eu só não estou vendo a apresentação. Agora sumiu de novo. Bem, eu vou prosseguir, gente, mas porque senão não tá, vocês não estão vendo a apresentação, mas estão ouvindo? Eu tô ouvindo. Bem, então tá bom. Bom dia. Olha, Garanhuns, a transmissão está Eu estou ouvindo. Nós temos, escutar. nós temos uma queda de internet aqui. Vamos conectar o cabo para ficar firme, tá ok? Só um pequeno problema técnico. Já vai ser resolvido. 2 minutinhos. Sobre a apresentação. Pode continuar, Nilson. Ah, ok. Bem, com relação à questão da entrada e saída de imigrantes, né, a Thaís trouxe um dado, mas eu estou com um dado mais atualizado de março, então nós tivemos 717 mil pessoas, quase 718 mil pessoas, imigrantes venezuelanos que entraram no nosso país, né, de janeiro de 2017 até março de 2022, né? Então, na verdade, saíram 380 mil pessoas, né, que passaram e saíram, e nós ficamos com um saldo de 337 mil imigrantes venezuelanos no nosso país. Nessas entradas, 53% de homens, né, e 47% de mulheres. Claro que aí de todas as faixas etárias, que eu não vou falar aqui para não demorar muito tempo. Então, entrando especificamente agora na contextualização do fluxo migratório em Roraima, é importante, né, nós fazermos aqui um pequeno histórico, tá? No final de 2017, eu me lembro, né, que nós tivemos uma demanda do município de Pacaraima para atendimento, que existiam 22 indígenas do Uaral, né? Como eu disse, um ser alienígena que chegou ali e entrou em desespero total, todo mundo, né? Então, desde 2016, nós estamos acompanhando, né, essa entrada de imigrantes. Nós tentamos, a partir de 2016, 2017,
né, apoiar tanto com apoio técnico como com cofinanciamento, tanto Pacaraima como Boa Vista, né, o governo do estado, né, para verificar a possibilidade que a gestão deste acolhimento, né, e desses encaminhamentos fosse feito pelo ente federado. No entanto, né, nós tivemos uma intensificação da entrada de imigrantes, né, todos vocês que são daqui, são dos municípios, sabem disso, né, e houve uma necessidade de um apoio maior do governo federal com relação a isso. Vale destacar que toda a execução dos serviços de acolhimento, né, de atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, elas devem ser feitas, né, pelo ente federado, ou seja, pelos municípios, pelo território onde o imigrante está. No entanto, né, considerando o fluxo imenso de imigrantes que entraram, extrapolou a capacidade local, tanto dos municípios como do estado, né, para tomar conta, vamos, entre aspas, vamos dizer assim, de todo esse fluxo. Então, houve a necessidade, então, de um apoio maior do governo federal, né, e foi federalizada a ação. Então, o governo federal, ele não executa serviços, ele traça diretrizes, ele cofinancia uma parte, mas ele não é competência do governo federal executar serviços. Neste caso, né, o governo federal tomou para si a responsabilidade de execução, né, em articulação com os entes federados, né, para a organização de todo este processo, né, que todos vocês conhecem, que aconteceu aqui em Roraima. Então, no início de 2018, né, foi federalizada a ação. Pode passar, que aí já passei, já estou bem à frente, tá, a apresentação. Eu já estou lá no slide 9, que é a contextualização do fluxo migratório. Mais um. Isso. Bem, e já pode passar, que eu já vou mudar para o outro. Então, aí nessa foto, vocês podem ver o cenário antes da federalização, né? Todos vocês que são aqui de Boa Vista, lembram-se, né, do grande, as pessoas em situação de rua, né, deitada, dormindo nas praças, ou seja, não vou aqui destacar, porque quem mora aqui já conhece muito bem este cenário, né? Bem, a operação acolhida, então, esta força logística humanitária, né, que no Ministério da Defesa foi necessário também a composição de uma força-tarefa logística humanitária, e não é só o Exército, são as 3 forças, então as Forças Armadas, né, é que compõem a força-tarefa logística humanitária, né, ela veio exatamente para quê? Para organizar, para estruturar, né, para tomar conta naquele momento de toda a parte de infraestrutura e logística, para organizar os serviços que nós, tanto das agências como dos ministérios, pudéssemos trazer, né, o corpo técnico para executar o atendimento a essas pessoas. Então, a Força-Tarefa hoje, né, ela oferece assistência emergencial a esses refugiados e imigrantes que adentram o nosso território, né, por Pacaraima. Essa força-tarefa, né, a Operação Acolhida, tinha necessidade também de existir um ente federado que fosse um coordenador em âmbito federal, né, dessas ações. Então, foi composta uma governança da Operação Acolhida, formada por um Comitê Federal de Assistência Emergencial, que não é só para imigrantes venezuelanos, porque naquele momento nós não tínhamos nenhum comitê, nenhum departamento, nenhuma área, né, que fosse responsável pela migração em termos de gestão de serviços, né, exceto no Ministério da Justiça, né, o Departamento de Migração, que era para um contexto geral de migração e não especificamente para uma situação de emergência. Então, este Comitê Federal de Assistência Emergencial, ele é formado por ministros estratégicos, né, que numa situação, numa outra situação que porventura a gente possa vivenciar, já tem este Comitê de Assistência Emergencial formado. Bem, este Comitê de Assistência Emergencial, que é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, ele tem uma secretaria executiva e tem 2 assessorias, uma de comunicação e uma de gestão da informação. Por quê? Porque nós precisamos que as informações que forem veiculadas sejam informações fidedignas, né? E nós precisamos de ter uma área que cuide dos dados, da gestão da informação, para que a gente possa ter armazenado os dados da migração brasileira, que, por exemplo, nós não temos os dados da migração que veio para o Brasil, por exemplo, do Haiti. Né? Naquela época nós não tínhamos, não foi formado um comitê nesse sentido, com essa governança, e nós praticamente perdemos os dados, né, de entrada e de atendimentos que foram feitos para os haitianos naquele momento. Bem, além disso, né, para a execução técnica, a discussão no terreno, né, e para traçar as diretrizes, né, e os critérios de atendimento a essa população,
foi, então, criado 3 subcomitês temáticos. O subcomitê de recepção e triagem, identificação e triagem, que é coordenado pelo Ministério da Justiça, o subcomitê de acolhimento e interiorização, coordenado pelo Ministério da Cidadania, pelos motivos que eu expliquei anteriormente, e o subcomitê para ações em saúde. Né? Além disso, né, foi destacado uma coordenação operacional para coordenar essas ações, né, no terreno, ou seja, a coordenação operacional, o Ministério da Defesa indicou ao ministro da Casa Civil e a Casa Civil, o Comitê Federal, indicou um general, né, para ser o coordenador operacional. Né? O primeiro coordenador foi o general Pazuello, o segundo o general Barros e atualmente, né, o general Schwinger. Então, hoje nós temos essa estrutura de governança e para apoiar todas essas ações, né, nós contamos com todas as agências da ONU. É exemplo do UNFPA, OIM, Acnur, Unicef, né, o PADEF que está aqui, a ONU Mulheres, acho que não esqueci de ninguém, né? E também as entidades da sociedade civil, né? Várias entidades da sociedade civil que, como a Thaís colocou, foram as primeiras que chegaram aqui, né? Até antes das agências da ONU, a sociedade civil já estavam aqui e depois foram chegando, né? A Acnur, OIM, aí todas as demais foram vindo, né? Então, eu sempre digo que sem vocês, nós não teríamos conseguido chegar onde estamos, né? Então, eu agradeço sempre muito, né, a todas as equipes das agências da ONU e também, né, a toda a sociedade civil e também aos gestores e às equipes locais, né? Além, obviamente, né, dos mais acho que foram mais de 7 mil militares, 8 mil militares, acho que já passaram por aqui, né? E eu sempre digo, né, que militares que vieram, que deixaram as suas famílias, né, e muitos deles não voltaram para suas famílias, né? Estão hoje numa outra dimensão, então eu até às vezes me emociono quando eu falo isso, porque assim, para vir para cá, para atender essas pessoas, a pessoa tem que fazer ou fazer. Não dá para chegar aqui e brincar de fazer, ou você faz ou você faz. Né? Então, muitas vezes as pessoas reclamam, né? Às vezes falam, olha, eu vou te mandar lá para Pacaraima, né? Então, acho que é impossível a gente vir para uma missão dessa, né, e pensar que eu posso fazer amanhã. Não, às vezes você tem que fazer hoje, tem que fazer ontem, né? Então, assim, a gente precisa, e a gente, enquanto Ministério da Cidadania e Secretaria Nacional da Assistência Social, valoriza muito e agradece muito sem vocês, porque nós não teríamos conseguido realmente estar aqui hoje se a gente não te contasse com todos vocês. Né? Então, a Operação Acolhida ela foi estruturada nesses 3 eixos, né? O ordenamento da fronteira, né? O acolhimento e a interiorização. O ordenamento da fronteira, né? A recepção, identificação, documentação, vacinação, né? Imunização. O acolhimento, dar a essas pessoas, no momento inicial, né? Um alojamento onde elas pudessem sair de situação de rua, daquela situação de vulnerabilidade que chegavam, e a interiorização foi um eixo depois que a gente já foi estruturando e aprimorando, porque hoje é um dos nossos principais focos, interiorizar as pessoas para incluí-las socioeconomicamente, né, para que elas possam cuidar da sua vida. Né? Esse do papel da cidadania eu já falei, eu vou pular, né? Então, aí tem um pouquinho da explicação dos 3 eixos, né? Então, o ordenamento da fronteira, lá no posto de triagem, lá em Pacaraima, nós temos também um posto do Ministério da Cidadania, né? Vocês devem conhecer, as meninas que trabalham lá, a Risonete e a Valqueline, né, que também é um apoio, né, de cooperação com a Acnur, que a gente tem, né, de acordo de cooperação para a parte de abrigamento, né, e no acolhimento, né, que é especificamente o nosso foco principal da cidadania, que é o acolhimento e a interiorização, nós temos 2 acordos de cooperação, um com a Acnur, né, para as ações de acolhimento, e o outro, né, com a OIM, para as ações, né, especificamente de interiorização, mas as 2 agências contribuem tanto na questão da acolhida, por exemplo, né, a OIM já apoiou e apoia em várias questões com casas de passagem, quando a gente interioriza, e o Acnur também contribui com a questão da interiorização, identificando seus parceiros que possam também receber, né, esses imigrantes numa situação de acolhimento em outras unidades da federação. Gente, isso é muito resumidamente, tá? Porque as ações das agências, dos ministérios e da sociedade civil é muito mais ampla. Então, é só para vocês, para ter um contexto mais assim de como funciona, né, essa questão da operação acolhida. Né, aqui eu coloquei um slide, né, que eu pirateei lá do Petrig de Pacaraima, né, que mostra todo o fluxo, né, de atendimento, desde a entrada do imigrante, por onde ele passa, por todos os caminhos. Então, as pessoas não entendem, muitas vezes, que é tudo muito organizado. Eu sempre falo que é um joguinho de dominó. Se você tirar uma pedrinha sem combinar com o outro, desmonta tudo. Né? Então, lá naquele subcomitê que eu citei anteriormente, né, nós traçamos as diretrizes, os procedimentos,
aprovamos no subcomitê, aprovamos no Comitê Federal e depois vira lei, né? De vez em quando dá umas escorregadas, aí a Nilza Arete chata chega e briga com todo mundo, né? Ah, vocês não estão cumprindo isso, não pode ser dessa forma. Então, assim, esses procedimentos que foram aprovados, né, não é procedimento de que não pode mudar nunca. Se a gente, ao longo do processo, avaliar que nós temos que fazer algumas alterações, a gente vai fazendo, como já fizemos, né? Então, o ordenamento da fronteira lá em Pacaraima, né? Eu já falei um pouco, nós temos lá essa questão das escutas, inclusive para crianças e adolescentes que chegam desacompanhados, né? Apoiamos também a DPU, né, na questão desses pareceres sociais, nesses casos de crianças que chegam muitas vezes, que têm que ter comprovação de vínculo, às vezes não tem documentação. Nós estamos também apoiando a Polícia Federal nesse sentido e também a Defensoria, obviamente em articulação com todo o fluxo que tem lá das agências da ONU também, né? Então, só para vocês terem ideia, né, dados, né, que a gente teve, esse dado aqui é um dado de janeiro, né, nós tivemos lá no Posto da Cidadania, né, em 2021, 101 mil atendimentos, né, e 15.122, né, de triagem para abrigamento, e emissão de mais de 6 mil pareceres, isso só em 2021. Em janeiro e fevereiro de 2022, já foram mais de 10 mil atendimentos, para vocês verem, assim, se vocês verem aquela entrada de pessoas, né? E o número de atendimentos não passam todos pelo nosso posto, mas principalmente aquelas pessoas numa situação de vulnerabilidade maior, tá? O acolhimento, né, e o abrigamento, né, é de gestão federal, então, do Ministério da Cidadania, com esses 2 acordos que eu coloquei, né, que é por onde passam, para onde vão também as pessoas numa situação de vulnerabilidade maior, né, de acordo com todos os critérios de vulnerabilidade que foram estabelecidos, né, pelos subcomitês, tá? Vou passar mais rapidamente. Então, nos abrigos, né, nós temos, né, a infraestrutura, logística, segurança, né, e apoio também, conjunto de coordenação das Forças Armadas, do Acnur, né, que contrata as entidades implementadoras, tipo PADEF, né, ABS, a Fraternidade Sem Fronteira atualmente, né, tem a questão da alimentação, que também a Força Tarefa oferece, né, distribuição de kits de higiene, ou seja, todos os recursos básicos, né, para a sobrevivência dessas pessoas nos abrigos, eles são fornecido a eles, inclusive atividades de capacitação, atividades, né, de lazer, atividades com as crianças, então tem parcerias com a Unicef também, né, que também tem alguns outros agentes implementadores, a ONU Mulheres, PADEF, Defensoria, ou seja, gente, todos esses entes que eu já citei, todos nós estamos trabalhando em conjunto, né, para que essas pessoas não tenham também uma situação de ociosidade no âmbito dos abrigos, tá? Nós temos hoje, eu vou passar aqui rapidamente para um resumo, né? A Thaís colocou um dado, mas eu resolvi somar, porque muitas vezes a gente fala, eu tenho nos abrigos 7 mil pessoas, mas eu me esqueço que eu tenho os PRAs e eu tenho um abrigo de trânsito. Então, hoje nós temos, né, sob o apoio da Operação Acolhida, em torno de 11 mil pessoas, né? Nos PRAs e no BV8, 2.544 pessoas, e nos abrigos nós temos 8.880 pessoas, porque a gente tem que considerar, né, os abrigos indígenas e também o pessoal que está nos PRAs também. Então, em tese, nós temos hoje 11 mil pessoas necessitando, né, deste apoio para serem interiorizados, e a gente precisa tirar. Porque, como a Thaís disse, eu acho que é o meu próximo slide aqui, só uma informação, esses dados de abrigamento, para vocês que tiverem interesse, nós temos um painel, né, que foi desenvolvido em articulação também com as agências da ONU, né, o OIM e o Acnur, né, este do abrigamento especificamente com o Acnur e entidades também da plataforma que colabora, e aí na apresentação, depois o Hermes pode compartilhar com vocês dos municípios também, vocês podem acessar e verificar quantas pessoas têm abrigado, né, diariamente, tá? Os desafios, né, que a gente ainda tem também, né, nós temos essa escassez de oportunidades, né, sobrecarga dos serviços públicos, refugiados, imigrantes em situação de hipervulnerabilidade, então, por isso a gente precisa, numa ação conjunta, trabalhar muito mais para que a gente possa interiorizar essas pessoas, ou seja, sensibilizar os entes federados que a questão da migração não é uma questão apenas de Roraima, é uma questão de Estado brasileiro e que todos nós temos que abraçar essa causa. Não é um problema, entre aspas, de Roraima, né? É uma situação de Estado brasileiro. Os imigrantes, eles têm o direito de ir e vir e, portanto, tanto eles já estão indo, como eles podem ir, né, para onde eles quiserem. Tá? A interiorização, então, é uma estratégia, né, de articulação com os entes federados para que a gente retire as pessoas daqui e leve de uma forma organizada,
respeitada todos os critérios que nós já aprovamos, né? Então, a gente precisa de ter uma ação conjunta com relação a isso, né? Bem, quais são os critérios para essa interiorização? Já passando especificamente para a interiorização. Eles têm que estar regularizados, é um pacto que o governo federal tem com os entes federados, não levamos ninguém sem documentação e sem imunização, e sem um receptor identificado, ou seja, as Forças Armadas e o Ministério da Cidadania, a Operação Acolhida, não coloca simplesmente as pessoas num avião, né, e solta no município qualquer. Muitas vezes eu recebo, né, às vezes ligações de jornalistas ou às vezes de gestores dizendo, olha, tem aqui tantas pessoas que estão em situação de rua, imigrantes, vocês trouxeram e deixaram aqui, né? E a gente tem um controle de todos os imigrantes que foram interiorizados. Aí eu digo, pega o nome, aí eu olho, não fomos nós que levamos, porque as pessoas têm liberdade de ir e pode também qualquer ente, né, qualquer cidadão ou qualquer entidade da sociedade civil levar, a pessoa não se insere economicamente, não tem uma casa, vai para a rua. E aí cai onde? Cai no colo da assistência social, que a gente fala que o nosso colo tem que ser imenso, né? Porque tem que acolher todas as pessoas que não conseguem, né, viver independentemente naquele momento. Então, tem que estar vacinado, apto clinicamente, nós fazemos uma avaliação clínica 15 dias, em até 15 dias do voo ou da interiorização terrestre, essas pessoas passam por uma avaliação clínica, ou seja, se a pessoa adoecer, ela pode adoecer no caminho, ela pode adoecer quando chegar, ou ela pode, né, a gente brinca sempre que a pessoa, quando quer ser interiorizada, né, ela pode estar morrendo, né, que ela chega durinha na frente do médico, estou ótima, maravilhosa. Aí, quando ela desce do avião, ela cai dura. Isso é brincadeira, tá, gente? É porque eu sempre falo que a gente sempre arruma um jeito de buscar uma vida melhor, né? Mas os cuidados iniciais nós temos. Na época agora, por exemplo, do Covid, né, vocês puderam acompanhar os dados, né? O número de imigrantes que foram testados positivos foram muito menores do que o número de brasileiros aqui em Roraima. Então, assim, os cuidados todos que foram oferecidos, né, no âmbito da Operação Acolhida, realmente teve resultados, tá? Nessa questão da interiorização, nós também temos, né, um painel, né, e temos um guia com esses procedimentos, que aí na apresentação tem um link para esse guia, onde tem todos os critérios e procedimentos que vocês podem acompanhar, né, também, tá? As modalidades. É a modalidade institucional, ou seja, ele pode sair daqui, né, de uma casa alugada ou de um abrigo e ir para um abrigo ou do governo, da sociedade civil, né, são vagas identificadas, né, pode ser uma família que já foi, né, e está morando na sua casa já com independência, a gente chama de reunificação familiar, aí a gente leva essa família, né, a reunião social, são amigos que também já foram interiorizados e que também se dispõem a acolher o grupo de amigos que ficou aqui, a gente também leva, tudo dentro dos critérios estabelecidos, tá? Não é simplesmente eu quero ir, eu levo, tá? E a vaga de emprego sinalizada, que é a nossa menina dos olhos, né? Que a gente gosta, que a gente precisa ampliar ainda muito, porque ele já sai daqui com uma promessa de emprego, sinalizada de emprego e, obviamente, né, com um apoio social, porque ele chega, às vezes, vai só com uma sacola, então não tem condição de chegar num território, está empregado, mas, naquele momento, ele não tem recurso para comer, para cuidar da família e nem para pagar um aluguel. Então, ele aí sai daqui também com um apoio, né, social, quando necessário. Nós já interiorizamos, então, mais de 72 mil pessoas até agora, março, né, para mais de 800 municípios brasileiros, né, isso diretamente pela Operação Acolhida. Obviamente que muito mais de 72 mil pessoas já foram, né, já saíram de Roraima e foram para outras unidades da federação. Mas estes são aqueles que nós levamos diretamente de forma segura, acompanhada e monitorada, tá? Aqui tem o painel que vocês podem acompanhar também, né, município a município, quantos foram para cada município, por modalidade, por faixa etária, então dá para o município também acompanhar para saber quantos foram interiorizados, né, para cada ente federado, tá? Nós temos também um painel que foi desenvolvido também junto em parceria com a OIM, que a gente chama de painel de informações sociais, que traz informações do Cadastro Único e do Auxílio Brasil, né, e uma informação anterior do Bolsa Família e do BPC. Então, vejam, nós temos 118 mil, né, esse dado é um dado de janeiro, né, 118.863 imigrantes venezuelanos no Cadastro Único, né, em Boa Vista, dado de janeiro, tem um dado de 34 mil, né, venezuelanos no Cadastro Único. Né, Pacaraima, 28 mil. Neste painel, vocês podem acompanhar, inclusive, né, por região também, né, por município, quantos tem no seu município, né, quantos no Cadastro Único.
Ele traz o dado também de quantas famílias, então, daquelas 118 mil, 47 mil famílias, né? Também estão, a gente já faz um recorte também por família, tem também, né, por pessoas, então, das 118 mil, né, 81 mil pessoas receberam o Auxílio Brasil, né, no Condado de Janeiro, tá? E 54 mil Bolsa Família. Então, até janeiro, até anterior à implantação do Auxílio Brasil, né, eram 54 mil recebendo o Bolsa Família, e com o Auxílio Brasil, dados de janeiro, são 81 mil venezuelanos que receberam o Auxílio Brasil. E aqui nós temos o dado do benefício de prestação continuada. Por que esse painel? Para mostrar para vocês que os imigrantes eles estão tendo acesso aos benefícios socioassistenciais, né? Então, nós temos aqui, ó, 2.949 imigrantes dados também, né, de janeiro do BPC, e desses 2.000, 1.337 em Roraima, né, com acesso ao BPC, tá? A interiorização em tempos de pandemia, eu trouxe aqui, já falei para vocês, dos cuidados tanto na saída, né, na avaliação, no acompanhamento e no monitoramento, no destino também, tá? Então, assim, a Thaís já colocou, foi a Luísa, acho que colocou isso, as pessoas migrantes refugiadas, elas têm direito a acessar todos os benefícios, programas, serviços, né, da assistência social, acesso ao CRAS, o CRAS tem que receber, tem que acolher, tem que orientar, né, o CREAS também, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo tem que incluir as pessoas migrantes também, ou seja, gente, nós temos que atender à diversidade, nós não temos que discriminar, né, a pessoa, né, por gênero, se a pessoa é migrante, se não é migrante, se é mulher, se é criança, ou seja, todos os nossos serviços, eles devem estar preparados. Aí, se vocês me perguntam, todos estão preparados? Eu digo não, porque nós, inclusive do governo federal, não estávamos preparados para esse fluxo intenso de imigrantes. Então, a gente precisa da sabedoria, do saber acumulado, que cada um de nós estamos acumulando ao longo deste processo, para que a gente tenha isso como subsídio, para a gente ter efetivamente, né, uma política de inclusão social, né, da migração no nosso país, tá? Nós temos aí um painel de serviços da assistência social, que muitas vezes as equipes perguntam, olha, tenho aqui no meu município, chegou um imigrante, para onde eu encaminho para ter uma orientação? Então, neste mapa, MOPS, né, que é o Mapa Estratégico de Política de Cidadania, vocês podem pesquisar por cidade, por município, e os equipamentos que tem, inclusive, né, com os endereços, tá? Então, tem também o link, que depois de compartilhado vocês podem acessar, tá? Nós estamos trabalhando agora, né, com a rede de apoio à interiorização. Alguns de vocês ouviram falar dos NURIs, nós estamos reformulando, né, porque os núcleos regionais de interiorização eram implantação em apenas 12 regiões, né? Nós estamos agora com a rede de apoio à interiorização, nós estamos negociando isso com os entes federados para implantar nas 27 unidades da federação, para que nos destinos da interiorização as redes recebam, tenham um link direto conosco, né, da operação acolhida dos ministérios, para que localmente as pessoas também recebam, como nós estamos aqui hoje, informações adequadas, fidedignas, em conjunto, né, com as agências da ONU também, para que o imigrante no território também, ele também possa ser acompanhado, monitorado, orientado, em igualdade de condições com os nacionais, e que as redes locais também façam o reverso. Serviços para imigrantes que também insiram brasileiros, para que a gente tenha, né, essa articulação conjunta, tá? Eu vou passar aqui, essa rede, então, né, é mais especificamente da logística de destino, vou passar aqui, né, e um ponto que é principal para vocês dos municípios que estão nos ouvindo é a questão do apoio de cofinanciamento federal, tá? Então, é possível que aquele município que esteja com a sua capacidade instalada, né, já assoberbada, que não tem mais condição de atender o imigrante, se tiver um fluxo intenso de imigrante, pode demandar ao Ministério da Cidadania, à Secretaria Nacional de Assistência Social, por meio de um ofício, o apoio, encaminha um pequeno diagnóstico da situação, né, para a gente avaliar, e tem a possibilidade de um cofinanciamento federal. Né, tem o e-mail, migrantes@cidadania.gov.br, né, que vocês podem encaminhar e pedir outras orientações também. Tá, trouxe aqui para finalizar alguns desafios, né, que é seguir envolvendo e capacitando gestores e equipes técnicas, né, de governo, locais também, de toda a sociedade, né, para essa sustentabilidade de ações da Operação Acolhida, né, a continuação da resposta federal, né, em meio ao Covid, nós ainda, né, nós já estamos, assim,
né, numa situação mais tranquila, mas a gente não pode perder de vista esses cuidados todos, né, principalmente na interiorização, né, continuar prestando essa assistência, né, emergencial, apoiar, né, pessoas abrigadas no acesso ao trabalho. A gente ainda precisa muito a questão da capacitação, de orientação, de direcionamento dessas pessoas para que eles sejam autônomos, né, expandir, né, a vaga de emprego sinalizada para mulheres, né, a gente tem uma dificuldade ainda bastante intensa, né, de empresários, né, para receber na vaga de emprego sinalizado mulheres, porque às vezes as mulheres estão com filhos, né, e aí fica mais complicado. Então, esse é um desafio, né, que a gente está priorizando, né, neste ano. Ampliar as parcerias, né, para a oferta de oportunidades desses imigrantes, ou seja, cada um de nós aqui, se buscarmos um parceiro que possa nos ajudar nessa interiorização, a gente agradece, eu sempre reivindico isso, né? Expandir, então, para expandir a estratégia de interiorização, fortalecer as ações de acolhida e inclusão socioeconômica de indígenas, que a gente também, né, já vem trabalhando de uma forma mais atuante agora na interiorização, né, das pessoas indígenas, obviamente seguindo todos os critérios estabelecidos, né? E conscientização, como eu falei, né, de que a migração não é uma situação apenas de Roraima, e sim do Estado brasileiro, pois migrantes e refugiados têm o direito de transitar, né, livremente pelo nosso país. Eu deixo aqui alguns links para vocês, né, de algumas publicações que nós já fizemos, que depois vocês podem acessar, né, e também os links da Operação Acolhida, do site da Operação Acolhida, Instagram, Facebook, que vocês também podem estar acompanhando, né, todas essas ações que a gente vem desenvolvendo, tá? E agradeço aqui a oportunidade, né, e fico à disposição no Ministério da Cidadania, né, enquanto coordenadora do subcomitê, né, de acolhimento e interiorização, né, para qualquer informação que vocês queiram, né, sintam-se à vontade, de manhã, de tarde, de noite, né, porque o Ministério da Cidadania, Assessoria de Gestão, né, de Imigração da Secretaria Nacional de Assistência Social, trabalha 24/7. Muito obrigada. Muito obrigado, Nilzarete. Eu fiquei aqui impactado com a imensidão, né, da Operação Acolhida. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Realmente é incrível o que nós todos, né, estamos conseguindo fazer. Vamos agora, então, dar sequência ao nosso evento com o terceiro tema, que é desafios na promoção da política de assistência social ao migrante. Então, nós convidamos para a nossa mesa ONU Mulheres, Gabriela Cardan, UNFPA, Jaqueline Oliveira e Patrícia Ludmila. Por favor. Sejam bem-vindas. Bom dia. Me escutam? Sim? Hermes, quando você quiser colocar a apresentação. Hermes, se quiser colocar a apresentação, agradeço. Não é essa. Está carregando. Carregou. Essa é da Patrícia. Essa é da Patrícia. Outra apresentação de ONU Mulheres, por favor. O que vocês acham de ter... Carregou. Carregou, então vamos seguir.
Bom dia, meu nome é Gabriela e eu estou aqui falando em nome da ONU Mulheres em Roraima. Me escutam, porque eu sinto que eu não estou falando. Escutam? Tá baixo? Perfeitamente bem, Assim, estamos ouvindo. melhora? Melhora? Tá bom. Então, eu vou fazer uma fala breve, já que a gente se atrasou um pouco. E hoje a gente vai discutir a situação das mulheres no fluxo migratório, os desafios dessas mulheres em acessarem a assistência e boas práticas que a gente tem da incorporação dos migrantes e refugiados na construção de políticas de assistência. Então, primeiro, só para situar vocês, eu falo... Pode passar, Hermes, por favor. Eu falo em nome e parte do programa Mover-se, que é um programa de empoderamento econômico das mulheres refugiadas e imigrantes no Brasil. É um programa conjunto entre nós, Dona Mulheres, UNFPA, aqui com a Patrícia e a Jaqueline, e o Acnur, que era a representante a Thaís, que falou um pouco mais cedo. E esse programa ele é financiado pelo governo de Luxemburgo e foi iniciado em outubro do ano passado. A ONU Mulheres já estava aqui em Roraima antes, com outro programa conjunto com os mesmos parceiros, que era o programa do LIP, e a gente teve uma mudança de orientação, e agora é um programa muito mais de desenvolvimento e de entender o empoderamento econômico como uma solução duradoura para a vida dessas mulheres, algo a médio e longo prazo. Então, mais do que assistência na chegada, a gente quer que essas mulheres consigam ter autonomia financeira e consigam reconstruir a vida aqui no Brasil. Então, antes de falar sobre as mulheres na migração, pode passar, Hermes. Vamos falar um pouco sobre as mulheres no Brasil e como a pandemia afetou especialmente a gente. Como os resultados foram drásticos e a gente ainda está vivendo não só os efeitos do Covid em si, como os efeitos do isolamento social e da desaceleração econômica. Então, mais de 8 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho até o terceiro trimestre de 2020. A gente teve o pior nível de participação em 30 anos, que foi 45% no terceiro trimestre de 2020, e quase 2 milhões de mulheres trabalhadoras domésticas perderam seus empregos também nesse período. E quando a gente diz que as mulheres trabalhadoras domésticas perderam os empregos nesse período, a gente entende que elas foram empurradas para a informalidade, para trabalhos com poucos direitos ou nenhum direito trabalhista, e isso desencadeia o ponto seguinte, que aumenta a percentagem de mulheres no trabalho informal, na economia informal, e as disparidades salariais entre homens e mulheres aumentam. Então, a gente vê como o gênero, ele se imprime como um fator a mais que vulnerabiliza ainda mais as mulheres em um contexto em que todos nós somos afetados, mulheres e homens. Então, a gente tem... Pode passar, Hermes. Então, a gente tem mulheres trabalhando nos setores de serviços, que são setores de alta exposição, mulheres caixas de supermercado, em farmácias, mulheres trabalhando no setor de cuidados, mulheres no turismo e no comércio. Então, expostas ao vírus de maneira preocupante, e dentro de suas casas, a carga de trabalho não remunerado aumentou. Ou seja, a gente tem esse estereótipo de que a mulher é responsável pela casa, a mulher é responsável pelos cuidados dos filhos, e durante a pandemia, as pesquisas mostraram que esse tempo gasto, que é um trabalho não pago, aumentou. Então, o isolamento social trouxe as famílias para dentro de casa, mas não trouxe o compartilhamento de tarefas e o compartilhamento de tempo gasto nisso. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, mais de 1 milhão de mulheres fecharam seus próprios negócios, e aí a gente pede de novo o empoderamento econômico e a autonomia dessas mulheres, e os níveis de violência contra as mulheres e violência baseada em gênero aumentaram. Isso porque muitas foram obrigadas e conviveram maior tempo com seus agressores, que em maior parte a gente sabe são os companheiros, os parceiros íntimos e os maridos. Então, a situação de isolamento social que atingiu mulheres, independente do estatuto migratório, foi bem ruim, prejudicial, e tudo isso aqui está bem comprovado por dados. Então, Hermes, pode passar, por favor?
é importante entender que quando a gente vai afunilar isso para as mulheres no fluxo migratório, nós, mulheres brasileiras, compartilhamos muito das vivências, por sermos mulheres e por estarmos todas dentro do que o gênero imprime na sociedade, mas que são mulheres com especificidades, que atravessaram fronteiras, que têm o estatuto de refúgio, que as torna mais vulneráveis. Então, mulheres imigrantes e refugiadas também são responsabilizadas pelos filhos, também entende que a elas compete quase que unicamente as tarefas de cuidado, as tarefas domésticas, mas quando comparadas conosco, com mulheres brasileiras, elas perderam os laços sociais que tinham antes. Então, pedem as mães que ajudavam a cuidar dos filhos, pedem a rede de amigas, a rede de amigos, a rede de apoio, não tem mais acesso à creche ou à escola que elas tinham antes, e aí isso traz um fator a mais, que é o fator de estar vivendo em um país que não é mais o seu. Então, essas mulheres, por não ter com quem deixar seus filhos, ou por não ter conhecimento de como funciona o mercado de trabalho, elas têm menor oportunidade de inserção laboral e estão sujeitas à violência, não só dentro de suas casas, mas à violência durante a rota, se for uma rota irregular, se for uma rota que elas dependem de coiotes ou que elas têm contato com autoridades que às vezes podem resultar em situações de violência. São mulheres expostas à violência nos 3 períodos, antes de migrar, durante a migração e aqui quando se estabelecem no Brasil. Isso se atrela ao fato de estarem sujeitas ao tráfico de pessoas e ao contrabando de pessoas. Então, o que tem que ficar claro é que mulheres migrantes têm essa lente, mulheres migrantes e refugiadas têm essa lente a mais que a gente precisa considerar quando falando sobre gênero. Hermes, pode trocar, por favor. E aí, como reverter isso, né? Como tirar essas pessoas, às vezes, de situação de vulnerabilidade, entender que migrantes e refugiados não devem caber só na situação de vítima ou de sobrevivente, mas que são pessoas com agência para transformar suas realidades, e como a gente pode fazer isso enquanto agências da ONU, enquanto trabalhadores do serviço de assistência, e através do empoderamento econômico é o que a gente acredita. Então, entender que mulheres venezuelanas não brancas, mulheres venezuelanas indígenas, mulheres venezuelanas LGBTQIA+, têm vivências diferentes, que a gente tem que considerar isso quando for oferecer um serviço, oferecer algum tipo de assistência. Então, a interseccionalidade, que é isso, entender que as pessoas não são só marcadas pelo gênero ou por uma característica ou outra, mas que são atravessadas por várias nuances, é essencial para tratar desses sujeitos. Oferecer qualificação profissional em profissões que não sejam só cabeleireira, manicure e costureira, que é o que a gente atrela a profissões femininizadas e que as mulheres têm que ser direcionadas a isso, que executam melhor. Então, oferecer qualificação profissional na construção civil, no setor de tecnologia de informação, no setor de marketing, em setores que tenham remuneração e que são dominados por homens. Apoiar na interiorização, que como a dona Nilzarete lindamente apresentou, a interiorização traz níveis de vida melhores e comprovados do que as mulheres que ficam aqui em Roraima, então os níveis salariais são melhores, os níveis de desemprego também são melhores, então apoiar nesse processo de interiorização, incentivar que as pessoas sejam interiorizadas, apoiar grupos de mulheres empreendedoras e trabalhar na busca ativa por vaga de trabalho sinalizada, para que essas mulheres tenham acesso ao mercado de trabalho formal, que elas tenham direito a uma jornada justa, que elas tenham direito a auxílio, ao INSS e a todos os direitos como nós, brasileiros e brasileiras, teríamos que ter, alguns de nós têm, outros não muito, enfim. E continuar a pesquisar na área de empoderamento econômico das mulheres, entender quais são os dados, quais são os fluxos, e, por fim, garantir que elas tenham acesso à Seguridade Social, benefícios de direitos, que é o principal ponto aqui dessa nossa discussão. Então, pode passar, Hermes, por favor. Então, quando a gente fala, já foi aqui tratado, mas só repetindo, que no que tange à assistência social, as refugiadas e imigrantes têm os mesmos direitos que os brasileiros e brasileiras, então significa que elas podem acessar ao CRAS, ao CREAS e a proteção básica de alta complexidade,
que elas têm direito a benefícios como o Auxílio Brasil, elas têm direitos ao aluguel social, ao benefício de prestação continuada, a Casa Verde e Amarela, o Pró-Jovem, e etc. E isso tudo significa que elas têm direito ao cadastro único, então, apresentando CPF ou carteira de trabalho e atendendo aos requisitos de renda. Então, o que a gente vê, e isso é o próximo slide dos desafios, é que falta conhecimento sobre os direitos que elas têm, por virem de países que, às vezes, elas não têm esses direitos assegurados. Então, virem de países em que a saúde não é pública, as pessoas entendem que a saúde do Brasil também não é pública, ou que não tem um sistema de assistência social, as pessoas entendem que aqui também não tem um sistema de assistência social. Então, falta entendimento dos dispositivos da rede SUAS, dos dispositivos da saúde pública, falta o entendimento sobre como a rede funciona, quais serviços elas têm direitos. Então, eu trouxe aqui os desafios e talvez sugestões de estratégia, mas que a gente pode discutir, porque vocês sabem muito mais do que eu. Então, veicular essas informações em meios que sejam acessíveis às pessoas que estão chegando. Então, cartilhas em abrigos, nas redes sociais, banners, em rodas de conversa, como a gente tem feito muito aqui em Roraima. E o próximo desafio, que é muito relatado, é a vergonha e o estigma da comunidade em buscar assistência no atendimento. Então, quando a gente tem comunidades coesas, em que existe certa reticência com autoridades, mulheres sobreviventes de violência evitam procurar esses serviços, porque existe não só o medo de expor a comunidade quando você faz esse relato, mas também o medo de serem estigmatizadas, e existe o silêncio como uma grande estratégia de não se expor, não expor um parceiro ou um marido, e também de não expor a comunidade. Então, isso é relatado. O medo de que o que foi relatado não fique em sigilo. Então, a estratégia, no caso, é garantir de que aquilo não vai sair dali, que as mulheres estão em espaço seguro. Eu sei que o UNFPA faz isso muito bem no Petrig. Então, esse segundo desafio, muito ligado a ser uma mulher, e aqui você ter sido vítima e ser uma sobrevivente de violência, traz algum tipo de prejuízo para a sua imagem. Isso precisa muito ser desconstruído, isso também é uma barreira de acesso à assistência. E, por fim, a gente tem disparidades linguísticas e culturais, que acredito que seja o mais óbvio. Então, são mulheres que chegam falando espanhol. Achei que estava apontando aqui. São mulheres que chegam falando em espanhol, e a gente precisa entender que falar a língua, às vezes, não é o suficiente para que essa mulher seja entendida e bem atendida. Existem diferenças culturais do que as pessoas entendem como saúde e doença, processo de saúde e doença. Existem diferenças culturais que as pessoas entendem como sofrimento, do que elas entendem como corpo, como espírito, como mente, como alma. Então, é muito importante que não só falemos a língua no sentido óbvio, mas também que a gente fale a língua cultural, tente entender para uma mulher indígena que a relação dela com sofrimento, com doença, é muito diferente do que mulheres não indígenas. Então, como a gente vai fazer isso é um grande desafio. Então, qualificação profissional, esse tipo de conversa, esse tipo de debate sobre migração, sobre culturas dispares, é um início para que a gente tenha uma rede que não setorize essas mulheres, que não crie um setor específico para mulheres migrantes e refugiadas, mas que seja uma rede que as inclua, que as integre e que seja capaz de responder às demandas das populações mais diversas, e não criar um nicho para que essas mulheres sejam atendidas. Então, pensando em boas práticas, pode passar, Hermes, por favor? Pensando em boas práticas, eu trouxe 2 exemplos em que as pessoas migrantes são consideradas sujeitos e não só objetos da prática. Então, construir em conjunto políticas e práticas em que essas pessoas tenham voz, e que essas pessoas tenham agência sobre o que está sendo feito, é algo que a gente viu em São Paulo, que talvez seja o exemplo mais utilizado de política de imigrantes. Então, eles têm a política municipal para isso, eles têm um CRAI, que é um centro de referência e atendimento a imigrantes, em que os funcionários são imigrantes, e eles têm o CMI, que é o Conselho Municipal de Imigrantes. Então, a gente sabe que, na vida política, as pessoas imigrantes e refugiadas não votam. Isso já é um grande
assim, uma grande barreira para que hajam mudanças duradouras. Mas a criação dessas políticas de maneira local fortalecem a participação dessas pessoas. Então, no Rio de Janeiro, já existia há um tempo o Comitê Estadual de Intersetorial de Políticas de Atenção a Pessoas Refugiadas, Imigrantes e Apátridas. Esse ano foi inaugurado o Comitê Municipal. E no Rio de Janeiro, eles têm um protocolo específico para o atendimento de pessoas refugiadas e imigrantes no âmbito do SUAS. É uma cartilha para os funcionários da rede SUAS, para os servidores da rede SUAS, que se chama Protocolo Migra Rio, para orientar em como a gente pode fazer uma atenção holística e também que faça sentido para essas pessoas. Então, que a gente também consiga entender que não só o dispositivo oficial de assistência social consegue criar resiliência e consegue responder essas demandas, mas também outras coisas como a fé, a religião, a valorização do que a comunidade entende como um sentimento de fortaleza, fortalecer a comunidade como um todo e criar oportunidades para que as mulheres sejam mais resilientes, não só, como eu disse, pela via formal, mas também pelo apoio social que vem da família, que vem dos amigos e que vem da comunidade como um todo. Então, é isso, encerro minha fala e muito obrigada. Muito obrigado, nós que agradecemos. Agora, a gente vai fazer uma pausa, antes de dar continuidade, fazer uma pausa de 15 minutinhos, rapidinho, para quem está em casa tomar uma água, dar uma espreguiçadinha, levantar os braços, acordar, tomar um cafezinho. E quem está presencial aqui vai ter um momento para conversar ali fora, no hall, trocar uma ideia e fortalecer o nosso network, porque nós sabemos que na assistência social é muito importante esse network. Já pega o WhatsApp aí, ó, dos técnicos da OIM, já pega o WhatsApp dos técnicos da ONU Mulheres, e amanhã já começa a tirar dúvida. Aproveita esse momento. Então, vamos fazer essa pausa de 15 minutos. Já já nós voltamos. Até já, pessoal. Obrigado.